Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo a respeito das unhas e sua saúde também. Doutora, a gente vai voltar agora com participações. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber da população quais são as principais dúvidas a respeito deste assunto. Quem pergunta para a gente agora é a Paula. Meu nome é Paula, gostaria de saber como eu faço para reconhecer uma micose de unha. Bom, doutora Paula perguntou pra gente, como reconhecer uma micose de unha? As micoses, elas podem acometer a lâmina, né, a unha em si, ou o tecido em volta dela. Quando ela acomete o tecido em volta, geralmente são causadas pela cândida, que é um fungo oportunista. Aí você vai ter um inchaço em volta da unha, aquela pele em volta da unha bastante inchada, dolorosa, sensível, avermelhada. E isso é comum nas pessoas que trabalham muito tempo molhando as mãos, pessoas do lar, né? Enfim, que tem uma ocupação de umidade contínua. E as micoses, elas podem afetar a lâmina propriamente dita. Quando elas afetam a lâmina, você vai ter aquela unha com a borda quebradiça, opaca. Há uma descamação, aquela massinha, entre aspas, que se deposita embaixo da lâmina. E quando você tem todo esse aspecto, um embranquecimento irregular da lâmina, umas manchas esbranquecidas irregulares na lâmina ungueal, nesses casos deve-se suspeitar de infecção fúngica e se proceder o exame micológico quando possível. Exame micológico é o exame que a gente faz para pesquisa de fungo nas unhas. Agora, qual a diferença, doutora, de fungo e micose? É a mesma coisa? Não, o fungo é o micro-organismo que causa a micose. A micose é uma infecção causada pelos fungos, né? Sejam eles na pele ou nas unhas. Agora a gente tem uma segunda pergunta. Quem fala agora com a gente é a Geise. Meu nome é Geise. Eu gostaria de saber se pode haver transmissão de fungos entre as unhas. Ela pergunta se pode haver transmissão de fungos entre as unhas e de que forma isso acontece. Entre as unhas. Se uma unha está contaminada, ela pode passar esse fungo, essa micose para outra unha? Principalmente nas manipulações, que foi o que eu citei ainda há pouco, né? Você mesmo mexendo, cutucando aquela unha adoecida, você vai e manipula as outras. Isso é uma forma de contaminação. Nas infecções fúngicas dos pés, porque estão muito abafados, com o sapato fechado, pode haver realmente contaminação das outras unhas. Mas as manipulações com utensílios de uma unha para outra é o principal fator de contaminação de uma unha para outra no mesmo indivíduo. Agora, e se há compartilhamento daquele mesmo sapato, a outra pessoa também pode ser contaminada? Pode ser contaminada, principalmente para as infecções fúngicas da pele, tá? Da unha é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Mas principalmente das infecções fúngicas de pele. Compartilhar calçado, principalmente calçados mais surrados, calçados já utilizados por muito tempo, calçados fechados, isso não é um hábito saudável de forma alguma. Agora quem fala com a gente é a Cândida. Cândida, o que você manda pra gente? Meu nome é Cândida. Eu gostaria de saber que ao notar os sintomas, que médico eu devo procurar? Ela perguntou, ao notar os sintomas, que médico eu devo procurar? Qual seria o especialista mais indicado para cuidar dessas... O dermatologista, em se tratando de alteração na lâmina ungueal, é o especialista que deve ser procurado, sem dúvida. Quando o dermatologista, através desses sinais e sintomas da unha, detecta doenças sistêmicas, né, que a gente já comentou aqui, problemas tireoidianos, enfim, ele então vai encaminhar para o especialista da patologia diagnosticada, para o endocrinologista, para o nefrologista, enfim, para o reumatologista, mas em se tratando de alteração na lâmina, o dermatologista é o médico que deve ser procurado. Agora existe uma doença também chamada onicomicose. O que seria essa doença? A onicomicose é a infecção por fungo das unhas, né? Das unhas, da lâmina ungueal, né? É um quadro, como eu comentei, de evolução extremamente crônica, principalmente nas unhas dos pés,
E muitas vezes as pessoas convivem com esses achados durante anos. E não só nas unhas, mas na região da planta do pé. Assim, de uma forma até muito frequente, eu já atendi pessoas que vieram com descamação na sola do pé, uma descamação, às vezes até unilateral, só de um lado mesmo, dizendo, doutor, eu tenho ácido úrico, porque isso é uma crendice popular. Meu pé descama porque meu ácido úrico é alto. Tem nada a ver, nenhuma relação. E muito frequentemente essas pessoas que têm essa descamação na sola do pé e entre os dedos dos pés, isso é fungo. Fungo, tinha pedis o nome, ou tinha plantar. Tinha, é o nome que a gente usa para designar infecção fúngica na pele. Então essas pessoas devem fazer um raspado, né, por solicitação do especialista, e lá se encontra uma grande quantidade de infecção fúngica e o tratamento é com antifúngicos via oral. Bom, nós já falamos sobre as doenças que afetam as unhas. Agora nós vamos falar sobre as doenças que afetam as mãos e os pés. E o nosso primeiro tópico fala sobre o olho de peixe. O que é esse olho de peixe, como é conhecido popularmente? Olho de peixe é outro nome popular, né? O diagnóstico médico para olho de peixe é a verruga vulgar, né? As verrugas são infecções virais causadas pelo HPV. Existe a verruga da pele, que é muito comum, existe a verruga genital, enfim, existem vários sorotipos, vários subtipos de vírus do HPV que podem gerar as diversas manifestações clínicas relacionadas às verrugas. O olho de peixe é um aspecto meio pontual que acontece muito frequentemente na região da planta do pé, com um pontinho preto no centro, que nada mais é do que vasos sanguíneos que romperam pelo trauma e pela exposição dos vasinhos em função do engrossamento da pele gerado pelo vírus e que dá aquele aspecto de olhinho de peixe. Mas isso nada mais é do que uma verruga plantar causada por vírus. Elas são transmissíveis? É vírus, né, Nádia? Então, por exemplo, a utilização de lixas, de espátulas, aquelas lixas grandes que se usa para fazer pedicure, para lixar a região da sola do pé quando a pele está engrossada. Suponhamos que tu acabaste de fazer e a manicure ela lixou a sola do teu pé. Lá tinha uma verruga gerada por HPV, vírus. E reaproveitou, isso é completamente errado. A gente sabe que isso não pode ser feito, mas infelizmente ainda se observa isso. E quando você lixa o pé de outra pessoa usando o mesmo utensílio, coisa completamente errada, aí você pode transmitir a partícula viral de uma pessoa para outra. Então, por isso, nunca reutilizar lixa de pé ou qualquer outro utensílio de uma pessoa para outra. Agora, elas também podem aparecer devido ao contato com areia ou com outro tipo de terra? É menos comum, mas assim, as verrugas plantares, que são o tal olho de peixe para as pessoas entenderem, ela pode estar no meio ambiente, o vírus pode estar no meio ambiente. E você andando descalço, você pode se contaminar, né? E isso é uma probabilidade. É uma infecção também tranquila do ponto de vista de sintoma, a não ser que quando ela já está um pouquinho crônica, que ela é tão grossa que ela passa então, ao pisar, a gerar compressão dos nervinhos da região da sola do pé e o indivíduo tem dor. Eu tenho pacientes que mancam, andam com dificuldade por conta de verruga na sola do pé, porque ela engrossa tanto e ao pisar comprime os nervinhos e a pessoa tem dificuldade para deambulação. Então tem que se tratar, são infecções crônicas que precisam ser tratadas pelo especialista. E de que forma acontece esse tratamento? Também através de medicamentos? Através de medicamentos que a gente chama de cauterização química, são os cáusticos, através da eletrocoagulação, né, cauterização com bisturi elétrico, isso é feito pelo especialista, através da utilização do nitrogênio líquido, enfim, existem várias modalidades de tratamento. Doutora, a gente tem pergunta diretamente de Goiânia, Goiás. Quem fala com a gente é o Luiz e ele diz assim: por que as unhas das mãos e dos pés ficam dormentes? O que a gente pode falar? Para o Luiz, um grande beijo para você que está nos assistindo através da internet. Na realidade, não é a unha que está dormente. Ele tem que avaliar. Dormência é a mesma coisa que parestesia. Essa sensação de não sentir a ponta dos dedos, na realidade. Não seria a unha. A unha não tem sensibilidade, não é uma estrutura sem sensibilidade.
Mas se ele está referindo esse sintoma, ele tem que procurar um especialista para ver problemas circulatórios, enfim. E isso não tem relação com a unha em si, né? Tem que pesquisar problemas circulatórios, ou com cirurgião vascular, ou com clínico, enfim. Tem outra pergunta aqui pra gente através do nosso WhatsApp, diz assim: minhas unhas já foram grandes e quebrou tudo. Hoje eu roo a unha e mesmo que eu pare de roer, ela não cresce. Isso pode causar algum tipo de trauma nas unhas e fazer com que elas não cresçam, ou seja, esse ato de roer. Lembra que eu falei que uma das principais causas da fragilidade na lâmina ungueal são traumas repetidos. O fato de você cutucar, roer, arrancar, porque às vezes a pessoa não bota na boca, mas passa o dia manipulando e cutucando as unhas. Isso é um trauma contínuo, constante, e é uma estrutura frágil que a longo prazo vai acabar sendo comprometida na sua vitalidade e na sua força de crescimento. Sem dúvida, o fato de roer, manipular, cutucar é um fator gerador de fragilidade ungueal que precisa ser abolido, tentar se controlar. Isso é um traço de ansiedade muitas vezes, né? E não é o dermatologista que vai resolver especificamente. A gente tem outra pergunta que diz assim: bom dia, minha unha quando cresce ela parte em 3 ou até em 4 na parte da frente. Isso é normal? Não, obviamente não é normal. Isso é sinal de que houve algum trauma na matriz, isso gerou uma fragilidade contínua, né? Tem que ser analisada mais uma vez de forma sistêmica, tem que se investigar se está havendo traumas a nível de matriz, tem que se abolir esse tipo de trauma. A gente estava comentando aqui no intervalo que o hábito de expor essa região com aquelas espátulas para tirar a cutícula, aquela coisa de ficar batendo aqui na matriz, é algo muito danoso à matriz ungueal, e isso tem que ser abolido, evitar ficar cutucando a matriz, porque senão isso vai repercutir a longo prazo. Agora a gente vai falar de outra doença que acomete essa região de mão e pé, que é a síndrome mão, pé e boca. O que é essa doença, doutora? Síndrome mão, pé, boca é uma virose, né? É mais comum nas crianças até os 5 anos de idade em média, mas pode acontecer em adulto, mas é disparado mais frequente na criança. É causado por um Coxsackie vírus, que é um enterovírus, né? Um vírus do trato digestivo. E a contaminação é oral-fecal, né, pela saliva ou pelas fezes. A criança começa o quadro com um pico de febre, 38, 39 graus, moleza, astenia. Uns 2, 3 dias depois ela começa a apresentar erupções na pele, que normalmente acometem a mãozinha da criança, o pé, a região plantar, e a região oral, seja ela lá na orofaringe, seja na boca, aqui na mucosa da bochecha interna, com formação de bolinhas de água, vesículas, e na boca parecem aftas. A criança fica molinha, né, até pela dificuldade de engolir, porque dói, né, é um quadro viral, como eu disse. Tem um período de evolução que dura de 5, 7 dias e depois a criança, dependendo da gravidade, se recupera de uma forma até tranquila. Em casos mais severos, a criança não consegue comer por causa do ferimento da cavidade oral, da estomatite viral, e a criança às vezes precisa ser até internada para hidratar. Mas é uma infecção viral causada por um enterovírus. Bom, doutora, a gente vai fazer uma última breve pausa aqui no nosso bate-papo do dia. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma viagem até o Acre para falar sobre essa questão da higiene do local e até mesmo dos utensílios utilizados pela profissional de manicure e pedicure. Então você de casa não sai daí que a gente volta já. Até lá!